Olá de novo, turminha. Vamos agora para a nossa segunda aulinha do dia, que é a nossa aulinha de produção de texto. Na nossa aulinha de produção de texto hoje, a gente tem um tema bem gostoso, que é sobre a receita culinária. Quem aí já ajudou a mamãe, o papai, a vovó a fazer um bolo? E vocês lembram o que é que continha nessa receita? Vamos ver como é que se dá esse gênero literário aí da receita. Olha só, ele diz o seguinte, que a receita culinária é um texto que tem como objetivo ensinar alguém a preparar determinado alimento, certo? E esse alimento pode ser diverso, certo? Dividido em partes específicas, nós temos o ingrediente e o modo de preparo que pode ou não apresentar tais títulos. A receita pode trazer ainda outras informações, o nível de dificuldade, o tempo de preparo e as porções. A linguagem apresentada em uma receita deve ser clara e objetiva, dada a finalidade do texto. Como assim, tia Michelle? Então, na receita, como falou, o básico vai ser os ingredientes, que é essa parte aqui, ó, o que vai conter no bolo, e o modo de preparo vai ser como se a gente estivesse discorrendo, certo? A gente estivesse dissertando aí, explicando como é que esses ingredientes vão ser colocados, vão ser mexidos aí para formar o nosso bolo, o nosso salgado, a nossa torta, enfim. Então, além desses dois ingredientes principais aí, essas duas partes principais, que é o ingrediente e o modo de preparo, a gente tem também em alguns sites, quando você coloca, por exemplo, receita de um bolo de milho. Aí você vai clicar lá na receita, ele vai te dar a receita com o nome dos ingredientes que vai precisar, a quantidade, certo? E quando a gente trabalha aí com a receita culinária, é muito interessante porque a gente também trabalha com a matemática. Olha só, aqui pede, por exemplo, 500 gramas de amendoim torrado e moído com pele. Então, a característica desse bolo, desse amendoim, tem que ser o quê? Torrado e moído, e ele tem que ser por quantas porções aí? 500 gramas, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Existe uma balança que vocês devem lembrar que a gente viu aí as medidas, não foi isso? Que a gente viu o tipo de balança que a gente pode utilizar, que tem a balança culinária, né? A balança de cozinha, que é para medir o peso dos alimentos. Então, se a gente quiser um peso exato, certo? O que é que a gente faz? Vai colocar numa xicrinha esse amendoim ou num potezinho e vai despejar até chegar em 500 gramas, certo? Fica bem mais fácil da gente conseguir fazer uma receita desse jeito quando a gente pesa os ingredientes. Aí depois ele pede um pacote de biscoito tipo maisena ou Maria. Veja só. Então, o biscoito é o quê? O tipo, ele vai dar o tipo do biscoito, que é o maisena, e ele quer quantos pacotes? Um pacote, certo? E ainda ele pede o quê? Uma lata de leite condensado. Olha só que delícia deve ser essa receita aí, né? De paçoca. Aí depois ele vai para o modo de preparo, que ele vai dizer como é que vai ser, é o passo a passo. O modo de preparo é o nosso passo a passo. E eu queria lançar um desafio para vocês. Será que vocês não querem se juntar com o papai e com a mamãe para fazer essa receita de paçoca? E aí? Quem se arrisca? Seria bem legal se vocês conseguissem, ou se vocês fizessem também uma outra receita que vocês já estão acostumados com o papai e com a mamãe e registrassem esse momento para mandar para a tia Michelle, tá certo? Vou ficar aguardando. Então aí temos o modo de preparo, ele vai dizer o que é que a gente vai fazer nessa receita. O que é que a gente vai fazer com o amendoim, o que é que a gente vai fazer com a maisena e o que é que a gente vai fazer com o leite condensado. Aí ele vai dizer aqui, ó, torre o amendoim por aproximadamente 20 minutos. Então vai lá no fogo, coloca o amendoim na panela e vai deixar ele bem torradinho. Depois triture no liquidificador o amendoim e depois o biscoito, certo? Se tiver um triturador também, pode utilizar, né? Em uma vasilha grande, misture os ingredientes secos, ou seja, aqueles que não são líquidos. Quais são? O amendoim e o biscoito, né? Junte o leite condensado aos poucos, mexendo bem, até que a massa fique bem firme.
e homogênea. Unte a forma, olha só. Unte a forma e espalhe a mistura, pressionando bem para que não forme bolhas. Deixe a massa descansar por 20 minutos e corte em quadradinhos. Olha só que receita legal, né? E deve ser bem saborosa. Então, ele vai dizer pra gente aí o que é que a gente vai fazer com os ingredientes que ele nos deu na receita, certo? E aí tem alguns sites, como a tia falou, que vem dizendo quantas porções rende aquela receita. Como assim, tia, porções? Por exemplo, esse bolo vai render 10 porções, ou seja, 10 fatias, certo? Essa receita da paçoca vai render 5 paçocas, certo? 5 cubinhos de paçoca. Então, essas são as porções, ok? E às vezes ele dá também um tempo de forno, se for um bolo. Deixar no forno por aproximadamente 40 minutos, 1 hora, entendeu? Ou então, no freezer, no congelador, ele vai dizer essas informações também, certo, gente? E o nível de dificuldade, se for uma receita que pegue muitos ingredientes, que precisa de mais atenção, ele vai botar lá, dificuldade nível mínimo, ou dificuldade nível médio, dificuldade nível difícil, certo? Então ele vai dizer isso também. E o tempo de preparo, né, que é o que a tia falou aí pra vocês. Quanto tempo vai passar no forno, no freezer, enfim, onde for feita a receita, onde vai ser assado o bolo, onde vai ser assado uma torta, certo? Onde vai ser colocada essa receita aí da paçoca, enfim, entre outras receitas. Então, lancei meu desafio aí para vocês de prepararem essa receita e mostrar o registro para a tia, tá certo? Pode ser essa receita culinária e pode ser outra. E aí vocês vão responder depois, ainda sobre esse tema da receita culinária, a página 22 e 23 do nosso livrinho de produção de texto. Bem legal, certo? Então, aproveitem aí e façam essa receita, respondam as atividades, que agora o nosso próximo vídeo será da nossa disciplina de literatura infantil. Então, ó, já prepara aí o livrinho de vocês, que a gente vai fazer a correção das descobertas de Isaac. Vamos lá!